Os circuitos de polarização que a gente viu para o transistor NPN podem ser estendidos para o transistor PNP. Então a gente vai ver como que a gente pode facilmente transpor os circuitos estudados para a topologia do transistor PNP e também vamos analisar alguns dos circuitos de polarização mais importantes para esse tipo de transistor. Bom, então vamos começar pelo circuito de polarização simples. A gente tem aqui ao lado esquerdo o circuito de polarização simples com o transistor NPN, né, que a gente estudou e a gente viu que a corrente de coletor desse circuito ela é dada pela seguinte equação: IC é igual a VCC menos a tensão VBE divididos pela resistência RB vezes o beta, né? Então, essa é a fórmula da corrente do coletor, né? Que a gente viu que essa corrente depende diretamente do beta, né? Lembrando que aqui, quando você faz o VCC menos VBE, você tem a tensão no resistor RB, né? Então, isso aqui, né, esse termo daqui é a corrente de base. Quando você multiplica por beta, você tem a corrente de coletor. Como que fica a transposição para o circuito PNP, melhor dizendo, né? Então vejam que o que a gente faz na prática é a gente mantém o circuito do NPN, os VCCs e a referência continuam no mesmo ponto, mas a gente pega esse circuito aqui e rebate, né? Ou seja, a gente espelha ele, tá? No sentido vertical, de forma que fica o emissor aqui, ele passa a ser, tá, ligado no VCC, tá? Então a gente está pegando esse circuito daqui e espelhando, rebatendo para cima, né? Então o emissor passa aqui no VCC, tá? O coletor passa a ser agora para baixo e o RC fica ligado na referência, tá? E a resistência de base que estava ligado no VCC passa a estar ligado na referência. Então essa é a grande sacada para você entender como é que funciona o circuito de polarização simples para o transistor PNP. É só você entender bem do NPN que você rebate o circuito mantendo as VCCs e os GNDs na mesma posição, que você tem um circuito, tá, equivalente PNP. Tá? E o que vai acontecer com a equação dele, né? Será que vai ser igual, vai ser diferente? Olha, veja aqui, ó, o transistor, a corrente B, ela está entrando aqui, tá, no resistor RB, gerando essa tensão VRB, né? Que eu posso dizer o seguinte: a tensão VCC menos a tensão que eu tenho em emissor e base é a tensão VRB, ó. Então a tensão na resistência de base é VCC menos VEB, né? Sabendo isso, eu sei que a corrente de base ela é VCC menos VEB divididos pela resistência de base. E aí fica fácil de achar a corrente de coletor, porque a corrente de coletor ela é beta vezes a corrente IB, né? Então basta eu substituir, né, isso aqui, VCC menos VB por RB, em IB, né? Então aí eu tenho que a corrente de coletor no transistor PNP é beta vezes VCC menos VEB divididos por RB. Note que a equação ela é muito similar, né, à equação do NPN. A única diferença é que agora a gente tem o VEB no lugar do VBE, né, do VBE, né? Então é a única diferença. Então se você entendeu como que faz a análise aqui, ó, você consegue também fazer análise para o PNP de maneira muito simples. E, por consequência, o PNP vai ter os mesmos problemas da polarização simples NPN, porque ele depende diretamente do beta. Ok? E como que fica o modo ativo, né, do transistor PNP, né? Então lembrem que o modo ativo no PNP é o terminal da base, a tensão na base, né? O terminal da base aqui está acima do coletor. Então a tensão da base
precise ser maior que a tensão do coletor, porque o terminal da base está acima do coletor. Essa é a regrinha para você entender o modo ativo, né? Então, eu preciso ter essa regra satisfeita. Qual é a tensão que eu tenho na base do meu transistor? A tensão na base é a própria tensão do resistor RB, né? Então, eu posso escrever como sendo RB e B, tá? Ou posso escrever como sendo VCC menos VEB. Vamos deixar aqui por enquanto como sendo RB e B, né? E qual é a tensão no coletor? A tensão no coletor é essa tensão que eu tenho aqui, ó, certo? Que é IC vezes RC. Então aqui já dá para ver que a tensão no resistor da base precisa ser maior que a tensão no resistor de coletor, tá? Isso aqui você consegue ter uma relação aqui entre RC e B, ó. Se vocês notarem, aqui você vai ver o seguinte aqui, ó, RC, tá? Vou colocar aqui RB é IB, eu posso escrever como sendo IC sobre beta, certo? Tá? Então isso aqui eu vou ter que isso aqui tem que ser maior que IC/RC. Então, notando isso aí, a gente vê que esse IC aqui ele corta, ó. E aí a gente vai chegar na seguinte relação, que isso não acontece com o transistor NPN, que o RC tem que ser menor que RB divididos pelo beta. Tá? Então essa é uma relação nova que aparece aqui, que para que eu esteja no modo ativo, eu preciso satisfazer essa condição, que a resistência do coletor não pode ultrapassar a resistência da base divididos pelo beta do transistor, né? Ok? Segundo o circuito de polarização, que a gente vai ver é o circuito de polarização por divisor de tensão, que a gente viu lá no transistor NPN, né, que ele tem esse formato, ou seja, a ideia é que o divisor resistível entre R1 e R2, ele sete, né, ou ele estabeleça, né, a tensão entre base e emissor do transistor Q1, né? Então a ideia é que essa tensão do resistor 2, né, seja igual à tensão VBE, ou seja, a tensão do divisor, né, estabeleça a tensão VBE desde que a corrente que você tem aqui, I1, né, seja muito maior que a corrente de base, que daí eu posso desprezar aí a corrente de base, né, ou seja, o divisor de tensão vale, né, como se não tivesse essa ligação aqui para a base do emissor. E aí quando você faz isso, essa consideração, a corrente do coletor sai daquela fórmula da corrente do transistor, né, que é IS na VBE por VT, né? Como a tensão VBE é a tensão VR2, então a corrente IC ela é igual a IS na VR2 por VT, né? Lembrando que a tensão no resistor 2, ela é aproximada como sendo R2 por R1 mais R2 vezes VCC, né? E aí a gente tem aqueles problemas, né, que a gente já comentou, que como a tensão do resistor 2 está no expoente da exponencial, qualquer variação na resistência 2 dá uma grande variação na corrente de coletor. E como a gente sabe que o resistor tem uma tolerância no seu valor, então essa tolerância, esse erro dessa tolerância no valor dele vai propagar e vai dar um grande erro na corrente de coletor. Como que a gente transpõe esse circuito para o PNP? Tá? A ideia é similar como a gente já comentou, né? Eu tenho aqui o meu circuito, tá? Do transistor NPN, né? E aí eu mantenho o VCC e o GND e eu rebato esse circuito, eu espelho ele na vertical, tá? Então o que estava aqui no emissor, né, que estava ligado na referência, passa a estar ligado no VCC, que é o emissor do transistor, e o R2. Veja que eu deixei até o R2 para cima aqui, ó. O R2 passou para cima, o R1 ficou agora, que estava ligado no VCC, passa a estar ligado no GND. Então R1 e RC passam para baixo, né? Lembrando que aqui as correntes, agora o sentido das correntes é diferente, né? As correntes aqui de base saem, né?
ok? Então, esse é o circuito PNP, né, baseado que a gente fez equivalente do NPN do divisor de tensão, ok? E aí o que vai acontecer nesse circuito em termos de análise, tá? É muito similar, né? Aqui, ó, eu quero na verdade que a corrente que aqui ele colocou I1, né? Mas a corrente que eu passo aqui no R1, ela tem que ser muito maior que a corrente de base, tá? De forma que a corrente I1 que está aqui passando no R2, né? Melhor dizendo seria IR2, né? Ela tem que ser igual a IR1, né? Ou seja, não vai, o IB não vai influenciar muito no valor da corrente IR1, ok? Então, desde que eu faça isso, eu posso dizer que a tensão VEB, que é essa tensão aqui, ela é estabelecida pela tensão R2, tá? Então, aí a tensão VEB é igual a VR2 e o meu VR2, né? Como eu faço essa regra aqui do IR1 ser muito maior que B, a tensão VR2 ela é direto o divisor resistivo, né? R2 divididos por R1 mais R2 VCC. Veja o mesmo resultado aqui, ó, tá? E aí eu vou ter que a corrente IC, ela vai ser IS, e na R2 por R1 mais R2 VCC, tá? Divididos pela tensão térmica. Tá? Então é o mesmo resultado que a gente obteve para o PNP, né? Aqui. Então é a mesma fórmula que a gente tem para o PNP, né? Aqui está com VR2, né? E aqui eu coloquei já substitui o VR2, mas é o mesmo resultado. Então ele vai ter os mesmos problemas, né, que a gente teve lá para o NPN e também vão aparecer aqui para polarização por divisor de tensão no PNP. Na polarização por degeneração do emissor, a gente tem um resistor RE acrescentado entre o emissor, e isso faz com que a corrente de coletor seja independente aí da variação do beta, né? Ou tenha um mínimo de variação em relação ao beta do transistor. E também pequenas variações na resistência do divisor também não afetam significativamente a corrente IC. A gente viu que para esse caso aqui, né, funcionar corretamente, a gente tem que ter a corrente I1 muito maior que IB. Então tem que fazer esse projeto adequado, certo? E aí o que vai acontecer? A tua tensão, ou melhor, a tua corrente de coletor, tá? Ela fica aqui em cima determinada pela tensão RE, né? De que forma? A tensão no resistor R2, tá? Ela alimenta a tensão VBE e a tensão VRE, tá? Então eu vou ter aqui que a tensão VR2 é igual a VBE mais a tensão no resistor do emissor, tá? E aí eu posso escrever aqui que RE é IE vezes RE, e com isso eu consigo achar a minha corrente de coletor, né? De que forma? Eu isolo aqui primeiro o IE, tá? Então aqui eu vou ter VR2 menos a tensão base emissor, divididos pela resistência do emissor. E aqui eu faço a consideração de que a corrente do coletor é aproximadamente igual à corrente do emissor. Então eu posso formular então que IC é a tensão VR2 menos VBE divididos pela resistência de emissor. Lembrando que a tensão VR2, por causa disso aqui, né, dessa consideração, VR2 eu posso calcular pela fórmula do divisor de tensão, ou seja, R2 por R1 mais R2 VCC. Ok? Isso é a análise do NPN, né? Para o PNP, o que a gente faz? Novamente, a gente faz aquela ideia de você tem o circuito aqui do
PNP, eu rebato ele, né? Ou seja, tenho ele aqui, eu rebato ele para cima, tá? Então, o que eu tinha aqui ligado na referência, né? Que é o R2 e o RE, agora passam a estar ligados no VCC, certo? O meu R1 e o RC que estavam ligados no VCC passam a estar na referência. E o meu transistor troca aqui, né? O emissor que estava embaixo passa para cima, o coletor para baixo, a base fica no mesmo ponto, ok? Veja que até o R2 aqui, né? Eu mantenho o nome R2 aqui para cima mesmo, tá? E aí o que vai acontecer? A análise é a mesma, né? Que a gente fez para esse caso, ou seja, essa tensão aqui que eu tenho no resistor 2, ela é que vai alimentar a tensão VEB e a tensão VRE. Então, se eu fizer uma equação aqui, novamente eu vou cair no caso em que VR2, tá? Se eu aplicar Kirchhoff, é igual a VEB mais a tensão VRE, certo? Então, eu vou chegar aqui, ó, veja, parto do mesmo ponto, isso quer dizer que a corrente do coletor aqui vai ter a mesma equação, a única diferença é que aqui, em vez de ter VBE, vai ser VEB, tá? Então, a corrente do coletor, ela vai ser dada por essa equação, tá? Sendo que VR2, né, é R2 por R1 mais R2 VCC, a mesma fórmula aqui. E lembrando que aqui, é claro, que você tem que ter aqui um I1 muito maior que IB, né? Ou a corrente do IR1 muito maior que IB. Tá? O importante é que a corrente que passe nas resistências R1 e R2 tenha um valor que é bem mais alto que a corrente de base, de forma que eu posso desconsiderar ela. Ela não vai alterar esse divisor de tensão. Ok? Então essa é a polarização por degeneração do emissor no PNP, né? Não muda praticamente nada, né? É só a letrinha do VBE para VEB. E como que fica o estágio autopolarizado? Veja que a ideia, né, é a mesma aqui, né? Eu tenho o circuito do polarizado, eu pego, olho para ele e rebato ele, né? Espelho ele para cima, ele fica com o emissor ligado aqui no VCC, tá? A resistência do coletor agora fica para baixo, a resistência da base aqui também é ligada aqui, tá? Também vai para baixo, né? Então o circuito ele é espelhado, certo? Então, qual que era a análise aqui desse circuito aqui, ó? A corrente, ou melhor, aqui a tensão base emissor, tá? Aqui eu fazia o seguinte, VCC é igual a tensão no RC, tá? Essa tensão no RC, mais RB mais VBE, né? RC, aí aqui a gente viu que a corrente aqui é numericamente igual à corrente do emissor, então RCIE mais RBIB mais VBE. Veja que aqui, ó, se eu fizer a mesma análise aqui, ó, aqui eu tenho a tensão VEB, tenho IB vezes RB, que é essa tensão aqui, e aqui, ó, também veja que aqui, ó, IB está somando com IC, então em RC eu tenho a corrente IE, tá? Eu tenho uma corrente de mesmo valor que a corrente do emissor que entra aqui, tá? Ok? Então, se eu fizer aplicar Kirchhoff aqui, também eu vou chegar na mesma equação. A VCC é igual a VEB mais RBIB mais RCIE, certo? Então, são as mesmas equações. Aí aqui a gente faz aquela conversão aqui do IE para IC, né? Então, a gente faz IC praticamente igual a IE, tá? Então, aqui passa a ser IC. E aqui o IB eu converto para IC sobre beta. Tá? Aí eu vou ter RB. Aqui eu tenho VBE. Aqui eu tenho RC e VCC. E aí isolando aqui eu vou ter que a corrente IC vai ser VCC menos a tensão base emissor divididos por RC, tá? Mais RB por beta. Aqui a mesma coisa, ó. Aqui o IB passa a ser IC por beta,
né? E o IE passa a ser IC. Então tem o RC, tá? RB, VEB e VCC, ou seja, IC é igual a VCC menos a tensão emissor base divididos por RC mais RB divididos por beta. Tá? Então as equações são muito similares, né? A diferença é, deixa eu apagar aqui. A diferença vai ser aí em termos da tensão VEB para VBE, tá? Ok? E como que fica o modo ativo desse circuito? A gente viu que aqui, né, o modo ativo, a tensão do coletor, né, o modo ativo aqui, VC, tem que ser maior que VB, né, do transistor NPN, né? Então a gente viu que VC aqui é VCC menos RC e C, certo? Isso aqui tem que ser maior que a tensão da base, e a tensão da base é VCC menos RC e C menos RB e B, certo? Então a tensão da base é essa tensão aqui que eu posso obter subtraindo da alimentação a tensão de RC e a tensão de RB, tá? Então isso aqui ele sempre está no modo ativo. Por quê? Porque a tensão do coletor, a tensão da base sempre vai ser menor que a tensão do coletor, porque ela é a tensão do coletor menos RB e B. E como que fica aqui no PNP? No PNP, tá? O terminal da base aqui está acima do terminal do coletor, então a tensão VB precisa estar maior que VC, certo? Aí o terminal do coletor aqui, ó, a tensão que eu tenho no coletor é essa aqui, ó, essa é a tensão VC. Então VC aqui, tá? Ela vai ser RC e C. E qual é a tensão que eu tenho na base? A tensão na base é a tensão que eu tenho nesse do ponto X aqui até a referência. Isso é a tensão na base, tá? O que ela vai ser aqui, ó? Ela vai ser RB e B vezes mais RC e C. Tá? Então a tensão na base vai ser RB e B mais RC e C, né? Ou seja, ela sempre vai ser maior que a tensão do coletor, porque ela é a tensão do coletor mais, né, ela é aqui a tensão VC mais a tensão do resistor RB. Então ela sempre vai ser maior, tá aqui a tensão do coletor. Então ele sempre vai estar também no modo ativo, tá? Por isso que a gente chama de estágio autopolarizado. Então, independente se é o NPN ou PNP, ambos sempre estão no modo ativo. Então era isso que a gente tinha para falar sobre as polarizações com transistor PNP. É óbvio que tem outros circuitos que você pode fazer de polarização, não só para o PNP como para o NPN, né? Existe uma infinidade de circuitos de polarização, né, que são muitas vezes derivados desses circuitos que a gente viu, tá? Outros totalmente diferentes. Mas a ideia aqui era a gente estudar pelo menos os circuitos mais representativos, os mais encontrados, tá? Que com essa análise que a gente fez, né, você consegue pegar um circuito novo e descobrir como que ele funciona e quais as vantagens e as desvantagens dele dentro da polarização.